como tu agires mesmo com medo. Sim, o medo não se elimina, o medo domina-se. E eu vou-te explicar como é que eu fiz e como é que tu vais fazer para dominar qualquer tipo de medo. Nós vamos estruturar esta aula de hoje como? Primeiro, tu vais entender os dois tipos de medos que existem: o medo bom e o medo menos bom, digamos assim. A seguir, tu vais entender qual é que é a raiz do teu medo. E depois, claro, vais entender como é que dominas o teu medo de uma vez por todas. Se tu ainda não me segues, já me segue para mais conteúdo, porque tu aqui tens conteúdo para transformar toda a tua vida. Eu estou comprometido com esta geração em levarmos esta geração para outro patamar. Tu despertares para a vida, tu despertares o teu máximo potencial, tu despertares a tua melhor versão e tu viveres a vida dos teus sonhos. Ei, se tu não acreditares em ti, ninguém vai acreditar. Se tu não fizeres por ti, ninguém vai fazer. E esquece que alguém te venha ajudar. E esquece que alguém te venha apoiar. No início, quando tu estás a começar, ei, na maior parte dos casos, tu vais começar sozinho. Ninguém te vai apoiar, ninguém vai acreditar em ti, ninguém vai acreditar no teu potencial. Só que o que é que acontece quando tu começares a dar certo? Todos te vão aplaudir, todos vão dizer que sempre acreditaram em ti, todos vão dizer que sempre acreditavam no teu potencial. Então, qual é o conselho que eu te quero dar? Ei, no início, ninguém vai acreditar em ti. Por isso, não faças nada por ninguém, nem à espera de ninguém. Não esperes o apoio de ninguém. Não esperes o elogio de ninguém. Faz por ti. Faz acontecer. Tu podes muito mais. Eu não te conheço, mas eu sei que tu tens potencial para muito mais. Ele só está travado. Ele só está escondido. Escondido aonde? Nos medos, por exemplo. Nos bloqueios emocionais, nas crenças limitantes, mas tu aqui dentro vais mudar tudo isso. Vais aprender a construir o mindset de campeão, o mindset de vencedor, o mindset de milionário e de multimilionário. Porque eu estou comprometido em levar esta geração para outro patamar. E quem é que me pode parar a mim? Ou quem é que te pode parar a ti? Ninguém, a não ser tu próprio. Lembra-te sempre, tu és o teu maior inimigo. Se tu não te impedires de prosperar, o mundo lá fora não te pode impedir. Só que o que é que acontece? Tu impedes-te de prosperar. Ah, não, eu não sou assim tão bom. Não, eu não sou capaz. Não, sucesso não é para todos. És tu que te impede de prosperar. Não é o mundo lá fora. Mas agora vamos entender como é que tu vais agir de uma vez por todas com medo, sem medo, não interessa. Tu vais entender a dominar de uma vez por todas esse medo. A partir de hoje, não é o medo que te controla. És tu que controlas o teu medo. O medo vai existir, mas tu vais o controlar em vez de seres controlado por ele. E quem te está a falar isso é uma pessoa que já viveu bloqueada, travada, cheia de medos. Por isso, eu posso te falar com confiança e com sabedoria do que estou a falar. Vamos então entender os dois tipos de medo. Nós temos dois tipos de medo. Nós temos o medo racional ou fisiológico e temos o medo emocional e psicológico. O racional, qual é que é? É, por exemplo, tu estás em casa sozinho e escutas um barulho. Isso não é normal, certo? Esse é o medo fisiológico. É normal, como, por exemplo, em casos extremos, se tu estiveres com uma arma apontada a ti, tu vais sentir medo. Esse é o medo fisiológico. É o medo normal, como o medo de morrer. É o medo normal. Por outro lado, o medo emocional, o medo psicológico é o quê? Para já, é um medo que te bloqueia. É o medo que te paralisa,
que te impede de agir. E ele, como é psicológico, onde é que ele está? Na psique, no cérebro. Ou seja, não existe. Tu podes ver notícias de pessoas que mataram outras pessoas, certo? Mas tu não podes ver notícias de o medo de ser criticado matou uma pessoa. O medo de não ser bom o suficiente feriu duas pessoas, certo? Tu não vês essas notícias. Porque esse medo não existe, não é real. É imaginação do nosso cérebro. No entanto, ele mata muitos sonhos. Ele mata muitas vidas. Ele aprisiona-te aí dentro. Ainda ontem falamos sobre isso. Ele aprisiona-te aí dentro. E tu pensas que estás preso, que não podes sair. Só que qual é que é a verdade? Ei, a porta, a porta está aberta. Só que tu tens tanto medo de agir que tu nem colocas a mão no puxador para ver se a porta está aberta ou se está fechada. Essa é a verdade. Tu tens tanto medo de falhar que não ages. Mas agora questiona-te. Tu tens medo de falhar. Mas imagina, tu não sabes se ao agir vai dar certo. Porquê é que tu tens medo de falhar e não tens medo de dar certo? Não tens medo de conseguir fazer bem à primeira? Porque essa é real. Tu tens medo de falhar, mas a chance de falhar e a chance de acertar são 50-50. Porquê é que tu não tens medo de dar certo? Porque o medo aprisiona-te. O medo impede-te de agir. E tu não ages. Tu nunca tentas. E tu nem sabes se podia dar certo. Estes são os dois tipos de medos que nós temos. O racional e fisiológico e o emocional e psicológico. E tu já entendeste? O medo emocional, o medo psicológico, ele não existe na realidade. Ele é apenas uma imaginação tua, certo? Imaginação essa criada como e aonde. Vamos falar do segundo ponto, que é exatamente a raiz do medo. Esse medo deriva de dois lugares. Um lugar, o inconsciente coletivo, ou seja, o inconsciente da sociedade, sociedade, família, pais, professores, o inconsciente da sociedade que te diz tens que ser perfeito, tens que agradar os outros, cuidado, tu não podes ser criticado. Isso é o inconsciente coletivo que te vai colocando na tua cabeça essas crenças, esses medos. Ah, não, eu não posso errar, eu não posso falhar, eu não posso ser criticado. Ah, não, eu não sou assim tão bom. O outro é melhor do que eu. Isso são medos, bloqueios que pertencem ao inconsciente coletivo. Praticamente a maioria das pessoas tem esses medos. Porquê? Porque são passados de geração em geração, de pessoa em pessoa. Tu sais a qualquer lugar e vai ter alguém com medo de errar, vai ter alguém com medo de ser criticado, vai ter alguém com medo de não ser bom o suficiente. E tu vais interiorizando esses medos e por causa disso é que tu hoje não ages. Por causa disso é que tu hoje tens medo. Esse é a primeira raiz do medo inconsciente, coletivo. Porquê? Por exemplo, o medo de errar é simples demais. Nós fomos doutrinados a ser perfeitos, a nunca errar. Tu vais para a escola, se tu errares, és criticado. Se tu errares, és castigado. Se tu fizeres alguma coisa mal feita, vão-te criticar, vão-te castigar, certo? Ou seja, doutrinam-te a quê? Errar igual a castigo. Logo, eu não posso errar. Fazer alguma coisa errada ou fazer alguma coisa diferente igual a algo negativo. Logo, eu tenho que ser perfeito. Logo, eu tenho que seguir os padrões da sociedade. Isso
São bloqueios emocionais. Isso são medos enraizados pela sociedade, colocados pelo inconsciente coletivo. E qual é que é o segundo motivador, a segunda raiz dos teus medos? Situações dolorosas, situações traumáticas. Por exemplo, durante a escola, tu foste fazer uma apresentação, correu mal e os teus colegas ou os teus professores criticaram-te, gozaram contigo, riram-se de ti. Isso criou um bloqueio emocional. E hoje, tu tens medo de falar em público, ou então fizeste alguma coisa de errado e foste muito castigado, criticaram-te muito, gozaram muito contigo, e isso criou em ti um trauma, um bloqueio emocional. E tu hoje tens medo de desagradar os outros, tu hoje tens medo de ser criticado, tens medo de errar. E por isso não ages. Eu já passei por isso no início da minha jornada. Eu tinha muito medo de falhar, queria fazer tudo perfeito, tinha medo de ser criticado, tinha medo de ser rejeitado. Só que o que é que eu fiz? Eu fui estudar as pessoas de maior sucesso do mundo, as pessoas realmente não milionárias, nem multimilionárias, mas sim bilionárias. Eu fui estudar essas pessoas e eu entendi uma coisa: elas são pessoas que erram muito, elas são pessoas que não estão aí para as críticas, elas são pessoas que não dependem da opinião dos outros. Então eu entendi: se eu quero ter sucesso, eu não posso ter medo de errar. Se eu quero ter sucesso, eu não posso ter medo de ser criticado. Se eu quero ter sucesso, entende isto. Eu não posso esperar a aprovação dos outros. Eu não posso esperar agradar outras pessoas. Se tu queres ter sucesso, ei, em 100 pessoas, tu vais agradar 3, 4 no máximo. Se tu queres ter sucesso, coloca isto na tua cabeça. Tu vais errar muito, tu vais aprender muito, tu vais ser criticado por várias pessoas, mas lembra-te de uma coisa: ei, a vida é tua. O que é pior? Tu seres criticado por quem não tem nada a ver com a tua vida, ou tu deixares os teus sonhos morrerem, chegares ao fim da vida e entenderes: fogo, não realizei os meus sonhos, não vivi a vida que eu queria. E agora? Vou morrer como todos os outros. E agora, quando eu morrer, todos vão dizer: ah, era tão boa pessoa. Ei, não deixes os teus sonhos morrerem por medos. Não deixes os teus sonhos morrerem por medo das críticas, por medo de falhares, por medo da opinião dos outros. Ei, a maioria das pessoas entende isto. A maioria das pessoas que te critica, que dá a sua opinião, ela não tem compromisso com o teu resultado. Quem te critica é quem não está do teu lado, porque quem está do teu lado, na maioria dos casos, apoia-te, entende. Não faz sentido tu teres medo da crítica de alguém que não tem compromisso com o teu futuro, que não tem compromisso com a tua prosperidade. A vida é tua, as regras são tuas, o objetivo é teu. Tu nesta vida não tens que agradar rigorosamente ninguém. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Tu tens que respeitar, entende isto, respeitar todas as pessoas, mas agradar, tu só tens que agradar a Deus. Ponto final. Os outros, meros mortais, tu respeitas. Segues princípios, tens educação, mas não tens que agradar ninguém. Mas de onde é que vem tudo isto? Vamos entender de onde é que vem tudo isto? De onde é que vem esta mentalidade anti-medos, anti-críticas, anti-necessidade de aprovação? De onde é que vem uma mentalidade forjada para dominar qualquer medo, forjada para prosperar em qualquer situação? Vamos entender um ponto muito importante. Tudo isto deriva de quê?
deriva de autoconfiança. Porque é que eu não tenho medo que me critiquem? Porque eu sei quem eu sou. Porque é que eu não tenho medo de errar? Porque eu sei quem eu sou. Eu posso errar 10 vezes. Eu vou tentar a 11ª. Eu posso cair 100 vezes. Eu vou-me sempre levantar. Porquê? Porque eu tenho autoconfiança. Porque eu sei quem sou. Mas agora vamos entender de onde é que deriva esta autoconfiança. Ela deriva da autoimagem. Ou seja, da forma como tu te vês. É ela que guia toda a tua vida. Só que a maioria de nós, infelizmente, tem uma autoimagem distorcida, disfuncional. Ou seja, tu não vês o teu real valor, tu não vês as tuas reais capacidades. Então o que é que acontece? Como tu não vês o teu valor e como tu não vês as tuas capacidades, tu sentes-te inferior, tu sentes-te menos capaz, tu sentes-te não merecedor. E então, o que é que acontece? Tu tens medo de errar, tens medo de ser criticado, tens medo de ser julgado, tens medo de não ser assim tão bom, e tudo isso impede-te de agir. Mas isso deriva de onde? Autoimagem, ou seja, a forma como tu te vês. Então, qual é que é a chave mais poderosa que eu quero que tu guardes? Queres construir uma autoconfiança indestrutível? Queres construir uma autoconfiança que não tem medo de nada, que não paralisa em medo nenhum, que age, que faz acontecer, que prospera na vida, que sente confiança, que tem poder pessoal, que arrisca e faz acontecer? Qual é que é o primeiro ponto? Autoimagem. Identidade, ou seja, quem tu és. É a tua autoimagem, é a tua identidade que te vai construir uma autoconfiança indestrutível. E quando tu tens uma autoconfiança indestrutível, nenhum medo te paralisa. Porquê? Porque tu confias em ti, porque tu sabes quem tu és, porque tu não te moves pelas críticas, tu não te moves pela opinião dos outros, tu não te moves pelos rótulos da sociedade. Ei, a sociedade rotula-te. Mas quando tu sabes quem tu és, tu não aceitas mais rótulo nenhum. Esta é a chave para tu agires, mesmo com medo. Mas eu vou-te passar aqui uns exercícios práticos para tu destravares esse medo de uma vez por todas. E lembra-te, anota isto: tu não vais eliminar o medo, tu vais dominar o medo. Nós às vezes temos a falsa crença de aquelas pessoas que vemos, famosos, sejam eles atores, jogadores ou qualquer outra pessoa, nós achamos que eles não têm medos. Só que qual é que é a diferença? Eles têm medos, sim. Só que eles aprenderam a dominar o medo. Eu tenho medo, só que eu domino o medo em vez de ser dominado pelo medo. Tu tens medo, só que o que é que precisas de fazer a partir de hoje? Dominar o medo em vez de ser dominado pelo medo. O medo da crítica, ele é real na tua cabeça, ele vai acontecer sempre. Só que tu vais dominar esse medo. Ai, tenho medo que me critiquem. Ei, e se me criticarem? A crítica, entende isto? A crítica não é sobre mim. A crítica é sobre a pessoa que me critica. Quando uma pessoa critica outra pessoa, se o João critica o António, eu fico a saber mais sobre o João do que sobre o António. A crítica não é sobre ti. A crítica é sobre a pessoa que te critica. Quando tu entendes isto, tu libertas-te do medo da crítica. Mas vamos então entender o que é que tu vais fazer na prática. Antes disso, se tu quiseres realmente dominar qualquer medo, dominar qualquer bloqueio emocional, seja medo da crítica, medo de falhar, medo de não ser bom, medo de falar, sentimento de inferioridade, de incapacidade, não merecimento,
perfeccionismo, se tu quiseres eliminar não, dominar de uma vez por todos esses medos e bloqueios, eu vou-te disponibilizar no primeiro link da descrição um PDF com o passo a passo definitivo, infalível, à prova de erros, para tu aprenderes de uma vez por todas a identificar todos os teus medos e bloqueios, identificar-se, ressignificar-se, libertar-te e prosperar-se de uma vez por todas, dominar de forma profunda e definitiva todos os medos e todos os bloqueios. O link do PDF eu vou disponibilizar no primeiro link da descrição. Por isso, corre lá enquanto o PDF está disponível. Mas na prática, no vídeo de hoje, o que é que tu vais fazer? Primeiro ponto, e anota aí, anota este passo a passo, porque talvez nunca ninguém te explicou isto, mas vai destravar qualquer medo ou bloqueio teu. Primeiro ponto, tu vais identificar os teus medos. Quais são os teus medos? Porquê que tu não ages? Questiona-te, porquê que eu não faço? É porque eu tenho medo de falhar? É porque eu tenho medo de não ser bom? É porque eu tenho medo de ser criticado? Porquê que eu não ajo? O que é que me impede de agir? Esse é o primeiro ponto. Identificar os medos. Segundo ponto, tu vais identificar a raiz. Eu tenho medo de falhar. Ok. De onde é que vem este medo? Quem é que me disse que eu não podia falhar? Era na escola que eu tinha que ser perfeito? Era em casa, o meu pai, a minha mãe, os meus pais, os meus amigos, que me diziam que eu não podia falhar, que eu tinha que fazer tudo perfeito à primeira. Quem era? Vais identificar a raiz do medo. Terceiro ponto é o quê? É tu aprenderes a ressignificar esses medos, ou seja, dar um novo significado. Eu tenho medo de falhar. Ei, falhar é bom. Porque quando tu falhas, tu aprendes algo novo. Se eu falhei, eu aprendi uma maneira de não fazer algo. Falhar é algo bom. Errar é algo bom. Erra muito. Erra rápido. Só não erres nas mesmas coisas. Errar é normal. Se tu não errares, tu não evoluís. Porquê é que as pessoas passam uma vida inteira na mesmice, sem prosperar? Porque elas são certinhas demais, porque elas seguem o sistema demais, porque elas não querem errar. E quando tu não erras, tu não consegues prosperar. Claro, se quiseres ir mais rápido, podes comprar os erros de outras pessoas. Mas o terceiro passo é o quê? É tu ressignificar-se esses medos, ressignificar-se essa situação. E quarto ponto, quarto passo, que para mim é um dos mais valiosos. Porquê? Porque quando tu fazes este passo, tu desaceleras o emocional e ativas o racional. Ou seja, tu deixas de ir pela emoção e colocas o raciocínio, que é exatamente o quê? Tu meteres perguntas. Tu tens medos, seja ele qual for, ok. Mas quando esse medo aparecer, tu questiona-te. Faz sentido ter este medo? Faz sentido eu ter medo de errar? E tu vais responder ou sim ou não. Tu vais responder sim. Até faz sentido ter medo de errar. E vais meter outra pergunta. E a intensidade deste medo? Ela faz sentido? É normal eu ter tanto medo quanto tenho? Ou eu estou a ter medo em excesso? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Tu vais te questionar: qual é o pior cenário que pode acontecer? Esta pergunta é libertadora demais. Tu tens medos e tens bloqueios. E tu vais te questionar: se isto que eu estou a imaginar se realizar, qual é que é a pior coisa que pode acontecer? E tu vais entender: não é assim tão mau. Eu tenho medo que me critiquem. Ok. E se me criticarem, qual é a pior coisa que pode acontecer? E tu vais entender: nada. Recebo a crítica, ponto final. Sigo a vida.
Tu entendes que aquele medo não faz sentido, aquele medo não tem lógica. Qual é o pior? Qual é o pior cenário que pode acontecer se o teu medo se materializar, se o teu medo virar verdade? E agora a quarta pergunta, e tu podes fazer as perguntas que quiseres, eu só te estou a trazer aqui uma sugestão de perguntas. Quarta pergunta, tu vais te perguntar o que é que eu vou ganhar e perder ao dominar este medo? E o que é que eu vou ganhar e perder ao ser dominado pelo medo? Eu tenho medo que me critiquem. O que é que eu vou perder se este medo for mais forte que eu? Eu não vou fazer aquilo que eu quero, eu não vou dizer aquilo que eu penso, eu não vou alcançar a vida que eu quero. E o que é que eu vou ganhar se eu não deixar que este medo me domine? Eu vou ser livre, eu vou construir a minha vida, eu vou construir a minha prosperidade. Se tu colocares estas perguntas, tu vais entender qualquer medo que tu tens, ele é estúpido, não faz sentido, ele é ilógico, sem lógica, não tem lógica os teus medos. Mas isso só acontece quando fazes o quê? Quando tu desaceleras a emoção e metes uma pergunta emocional, racional. Eu tenho medo e sou movido pelo emocional, mas eu meto uma pergunta no meio e ativo o meu racional. Realmente, não faz sentido ter este medo. Não faz sentido eu ter medo de errar. Não faz sentido eu ter medo que me critiquem. Então, se eu não errar, como é que eu vou aprender? Tu entendes? Não faz sentido depender da aprovação dos outros, porque eu nunca vou agradar todo mundo. Jesus, que era Jesus, não agradou todo o mundo. Por que tu queres agradar todo o mundo? Tu não tens que agradar rigorosamente ninguém. Se tu entenderes isto, tu vais para um patamar totalmente diferente. Resumão da aula. Resumão para tu aplicares hoje. Antes disso, lembra-te, se tu queres aprender a metodologia certa para identificares e dominares qualquer medo ou qualquer bloqueio emocional, eu vou-te disponibilizar no primeiro link da descrição um PDF completo. Se tu quiseres realmente transformar a tua vida, se tu quiseres algo mais soft, o que é que tu vais fazer hoje? Primeiro pilar, ou primeiro ponto, tu vais entender o medo deriva de quê? Falta de autoconfiança. E falta de autoconfiança deriva de quê? Identidade distorcida, identidade, autoimagem disfuncional. Então qual é que é o primeiro passo? Restaurar, ressignificar a autoimagem. Depois de eu ter a minha autoimagem bem definida, eu construo uma autoconfiança indestrutível. Quando eu sei quem eu sou, eu confio em mim. Só que qual é que é o problema? Como a maioria não sabe quem é guiada pela opinião dos outros. Um diz que é bom, o outro diz que não é assim tão bom, um diz que consegue, o outro diz que não consegue, e nós vivemos como umas marionetas guiadas pela opinião dos outros. Quando eu não sei quem eu sou, guio-me pela opinião dos outros. E quando eu me guio pela opinião dos outros, a minha autoconfiança é muito vulnerável, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu sou, eu só sei o que os outros dizem sobre mim. Primeiro pilar, autoimagem, identidade, isso vai-te construir já, de caras, assim simples e lógico, uma autoconfiança indestrutível. Depois disso tudo, vamos partir para os medos, que é o quê?